Estamos direto do acampamento Farroupilha, quinta semana Farroupilha de Lajada, aqui no Parque Professor Teobaldo Dick, para falar agora com a patroa do CTG, Bento Gonçalves, Dona Marilda Dolores. Bem-vinda aqui, caracterizado, como não poderia ser diferente, né? O nosso rancho aqui do Grupo Independente. Tudo bem, Dona Marilda? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite que foi feito, né? É muito importante sempre quando nós podemos compartilhar um pouco do nosso tradicionalismo, e nós vivemos um movimento, né, e aprendemos diariamente. Então, é muito bom a gente poder ter esse momento. A Independente sempre tem sido muita parceira, assim como a Hora também, nos nossos eventos, sempre divulga, estão sempre junto com a gente, né? Isso é muito bom. Dona Marilda, você falava aqui nos bastidores para nós que tem 70 anos de tradicionalismo, daí eu perguntei, mas qual é a sua idade? É 70 anos? Conta um pouco dessa sua trajetória, já nasceu envolvida muito com a cultura gaúcha de uma forma mais presente, né? E como foi até essa trajetória até hoje ser, então, patroa do Bento Gonçalves? Bem, como eu te disse, né, meu pai era tropeiro. Depois, quando para as tropeadas, né? Porque daí já chegam os caminhões, as coisas para levar o transporte, né? Então, os cavalos e as mulas são deixados de lado, né? E ele começa, então, a ser campeiro. E ele foi campeiro do primeiro patrão do CTG Bento Gonçalves, que foi o seu Rui Lopes, né? Avô do Mozart, né? E a gente, então, tem uma trajetória junto, né? O primeiro galpão, na verdade, eles se reuniram e fizeram, era um galpãozinho de palha, né? Um galpão bem rústico, assim, onde eles conseguiam se reunir. A princípio, homens, né? A princípio, homens. E eles foram para o 35 CTG para ver como é que funcionava lá, para poder, então, na época, né, 1954, visionários, né? E aí eles trazem, então, um modelo. Só que no 35, as mulheres nessa época, elas ajudam, mas elas não participam de cargos nenhum, né? Elas são as companheiras, aquelas que ficam ao lado, né? E eles vêm para cá e resolvem, então, fundar o CTG Bento Gonçalves. Deixa eu só pedir, o 35 CTG ficava onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Nós somos filhos do 35 CTG, né? Então, depois eles fazem uma sede ali atrás do valão, ali onde tinha o antigo valão, né? Era um local bastante movimentado, porque tinha um valo e os cavalos pulavam. Então era, né, revólver na cintura, faca, né, tudo como a época mandava. Depois a dona Zuleika Born, então, e o marido dela cederam esse terreno aqui para fazer a sede do Bento Gonçalves. E aí a gente veio para ali, né? O CTG era um mundo onde a gente participava, mas a gente era coadjuvante sempre, né? A gente nunca podia, era os homens, né? A nossa cultura vem de um machismo exagerado, né? E a gente, então, faz uma caminhada, né? Depois se faz as piscinas aqui embaixo, e o pai sempre dizia, não se misture muito lá na piscina, porque lá é mais os ricos, ele dizia, né? Nós ficamos no galpão, tudo certo, ficamos no galpão. Mas as épocas vão passando, as coisas vão modificando. Eu nunca sonhei ser patroa. Eu sempre fui da lida, de trabalhar, né? E a gente, então, faz uma caminhada. Depois eu casei. Minha mãe trabalhava, então, nas piscinas. Meu pai sempre no galpão. E aí trouxemos os filhos para ali, né? Casamos, continuamos ali. Trouxemos os filhos para ali, né? 3 filhos. Todos ficaram dentro do CTG. Criei os 3 ali. E a nossa história, então, começa com enchente, né? Assolar o galpão. Mas antes disso, o Bento vai na vacaria para buscar o primeiro rodeio crioulo para Lajado. Eles não vão de cavalo, eles vão de Kombi, né? Nós temos um campeiro vivo ainda da época, o seu Nelson Jacques, e eles vão de Kombi. Lá para Laçar, eles ganham os cavalos emprestados. E aí eles organizam aqui, e aí o pessoal, então, aqui empresta os cavalos para eles também, né? O rodeio foi feito no Parque do Imigrante, lá. Era uma área, né, extremamente afastada da cidade. Mas era um rodeio diferente também. Tinha o porco encebado,
A gente corria atrás do porco encebado, tinha o pau de sebo, né? Então era uma época diferente. Não se dava premiação em dinheiro, não se ganhava Que ano nada. mais ou menos era isso? 67, mais ou menos. Ali. E aí eles começam então a fazer uma caminhada diferente, né? Começam a fazer passeio da bombacha, eles começam, né, a inovar então, né? Nós temos a nossa primeira prenda do CTG, a dona Nena Conde, a mãe do Dr. Paulo Conde, que está viva ainda também, né? E muito nos orgulha disso, né? E ela nos conta também, assim, que ser prenda na época não era toda essa cultura que tem hoje, né? Eles disseram, tu vai ser prenda, vai representar a entidade, e ela foi, ela aceitou, né? Mas não era toda essa cultura, todo esse estudo que tem hoje, né? Passamos pelas enchentes, trocamos a área aqui com o CTG, do CTG com a prefeitura, e eles nos deram lá na frente do parque de rodeio, né? É uma área menor, parque de eventos, na verdade, uma área menor, mas lá foi então feito em 2013, foi construída uma nova sede. E lá nós estamos, né? Hoje passamos por muita dificuldade. 2014 o Bento teve entregando quase chave na prefeitura. E aí eles me chamaram então para assumir. O que eu ia fazer? Dificuldades financeiras. E não tinha associado, o lugar era longe, né? E motivos N da patronagem da época, né? Então, aí o Queco da imobiliária me chamou, ele disse, olha, a gente foi patrão, porque eu tinha sido patroa em 2007, 2008. E aí ele disse, a gente foi patrão, então a gente tem a obrigação de não deixar fechar. Ele disse, eu reúno o pessoal fora e tu traz o povo, que tu é do povo. Aí lá em casa eles disseram, mãe, tu tá louca, né? Não se temos... Nessa época a gente não tem muito motivo para ser normal, vamos lá, né? E aí a gente foi, trouxe os amigos, trouxe os conhecidos, a comunidade começou a chegar, perguntar se podia ver aquele galpãozinho, eu disse, mas a casa é de vocês, vamos entrar. E hoje nós estamos lá, então, eu estou patroa, né, de 2015, 2016 botei, então, consegui o patrão, que era o Jair Grauk, mas ele estava abrindo empresa, daí ele disse, não vou conseguir tocar os dois. E aí a gurizada me procurou e disse, não, se tu não ficar, aí fui de novo, né? Estou preparando o Rafael agora, se ele tiver coragem para assumir depois, né? Depois ele é nosso entrevistado, ele vai responder. Senão ele vai ganhar laço dessa vez, né? Quantas pessoas fazem parte hoje do CTG? Olha, hoje eu não saberia te precisar o número de associados, mas a campeira tem em torno de 50 lançadores. Nós temos 2 invernadas em funcionamento e uma em formação. Em torno de uns 80 associados, assim, dos pais das crianças, né? E você falava antes, dona Marilda, que era um ambiente muito mais masculino, tinha até orientação do pai para ficar um pouco afastada. E hoje a senhora é uma mulher e à frente de um CTG tão importante para Lajeado, para a região, e foi patroa, foi chamada de novo, né? E teve esse apoio das demais pessoas que frequentam o CTG. O que representa hoje para a senhora isso e poder olhar para trás e ver todo o caminho que precisou ser trilhado para chegar até aqui? Bom, tu sabe que ao longo, né, das décadas a mulher vem conquistando o seu espaço, né? E quando assumi lá em 2007, 2008, então um advogado que era nosso associado chegou no fórum e eles disseram, lá no Bento não tem mais homem? Eles, por quê? Porque teve que as mulheres assumir. Eles disseram, agora é que tem homem, porque as mulheres sempre trabalharam e nós assinamos. Eles, então tá na hora, né? Sabe que a primeira reunião de patrões que eu fui, era só eu, num mundo extremamente masculino, e lá em Relvado. Eu estava falando em laço, em encilha e coisa, né? E daí eu levantei a mão e dei minha opinião. E um senhor de mais de idade levantou e disse para mim assim, a senhora nem devia ter se manifestado. Seu lugar não é aqui. Daí eu levantei a mão e disse para ele, o senhor me respeite. Eu entendo de encilha tanto quanto o senhor. Eu disse. Toda modificação eu tenho acompanhado. E eu disse, senhor, me respeite, meu lugar é onde eu quiser. Aí ele ficou quieto. Depois, na outra reunião, ele veio me pedir desculpa.
Ele disse que a gente está acostumado num mundo muito masculino, né? Mas, para minha alegria, na outra reunião já tinha uma outra mulher patroa também. E as mulheres começaram, né, a ganhar espaço e a cada vez mais tomar as rédeas das entidades. Mas a gente tem apoio de todos os homens também, né? Se nós não tivéssemos ele no costado, era difícil, muito difícil, né? E a pergunta que geralmente eles me dizem, como é lidar num mundo masculino com uma campeira forte como vocês têm hoje? Para mim, assim, a gente vive como uma família. Então, assim, a gente se faz respeitar, né? Através das atitudes, de quem a gente é, das convivências, né? Eu não tenho problema nenhum com ninguém. Tanto é que o Rafael sempre brinca, né? Que ele teve a sorte de ter duas mulheres muito fortes do lado dele. Que é a esposa dele e eu, né? E ele é muito educado. Ele sempre diz, sim, senhora. Mas hoje não tem problema. Sempre é dele. Sempre é dele. E quando o mundo está desabando, pegando fogo, eu digo, Rafa, mas calma. Ele é aquela calmaria, sabe? Calma, vai dar certo. Vamos ajeitar aqui vai dar certo, né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa, né? Eu ainda trabalho também, né? Daí, então, é 30 horas em sala de aula, é CTG, não é fácil, 70 anos também. É professora? Sim, de história. Olha aí, que história legal. Dona Marilda Dolores, muito obrigado pela tua presença. A gente vai para o intervalo, então na volta vamos falar com o Rafael. Primeiro, se ele vai aceitar o desafio de ser o novo patrão. E se é assim mesmo, se ele só obedece a calmaria toda que a senhora está falando aí. Mas muito, muito bacana fazer essa retomada, né, de toda a trajetória aí sua, mas do CTG Bento Gonçalves também. Parabéns aí por todo o trabalho. Eu que agradeço a disponibilidade, né? E eu confio nele, eu sei ele é gente, sabe, também, e que vai dar certo e que ele vai fechar os outros 70 anos no Bento. Muito Depois obrigada. desse elogio, eu acho que ele não vai ter coragem de dizer não.